Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Nesse trimestre estamos aprendendo um pouquinho sobre a vida dos profetas menores, os 12 últimos livros proféticos do Antigo Testamento. Já comentei aqui em lições passadas, dar-se o nome de profetas menores apenas pelo seu conteúdo literário, a quantidade de escrita de cada livro. Diferente do livro do profeta Jeremias, do profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Daniel, que são livros com conteúdo literário, com a escrita um pouquinho mais do que os 12 últimos livros proféticos. E hoje, na lição de número 10, a nossa pré-aula, iremos comentar um pouquinho sobre a vida do profeta Sofonias, quem foi, o ano que viveu, o período em que ele profetizou para o povo de Israel. Então, como de costume, você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede e eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos abençoar e nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 10, Sofonias. O fim está próximo. Vamos lá. Texto áureo. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, e não se enfraqueçam as tuas mãos. Sofonia 3,16. Esse conselho do próprio Senhor Deus, através da vida do profeta Sofonias ao povo de Judá. Naquele dia, não enfraqueçam as suas mãos. Esse conselho nós podemos pegar para os nossos dias, meus irmãos. Não devemos enfraquecer as nossas mãos. Não, quando nós falamos de mãos fracas, mãos significa trabalho. Quando nós falamos de mãos, é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos. Nós não podemos deixar as aflições e as adversidades, aquilo que o inimigo lança sobre a nossa vida, as opressões, permitirem com que nós enfraquecemos as nossas mãos. Ou seja, que nós deixemos de produzir aquilo que nós produzimos. Já tem aquele hino que diz: quem a sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Meu irmão, uma vez que você colocou a mão no seu arado, meu irmão, não volta atrás não. Permaneça. Não deixe que as adversidades, que as lutas, que as tribulações tirem a dádiva, o privilégio de você prestar os seus serviços ao Senhor e de você cumprir o seu chamado. Executar o seu dom, aquilo que o Senhor Jesus confiou em suas mãos para fazer. Mantenha as suas mãos fortes e não a enfraqueçam. Verdade aplicada: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre esse termo, o dia do Senhor virá, mas antes eu quero só se concentrar um pouquinho nessa frase aqui, ó. O Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. Para dizer que o Senhor Deus não está indiferente, significa que ele não está agindo, dar-se a entender no significado dessa frase. Quando nós dizemos que o Senhor não está indiferente em relação à iniquidade que se multiplica, quase que dá para se perceber como que se ele não estivesse agindo ou fazendo alguma coisa a respeito dessa situação. É como se fosse uma resposta, dizendo: olha, Deus não está diferente, Deus não está indiferente em relação a isso, em relação a esse assunto. Se o próprio Deus ainda não está agindo ou se manifestando em relação a esse assunto, significa que não é o momento dele agir. E como ele tem o controle e sabe de todas as coisas, Deus sabe a hora certa de tomar decisão e a hora certa de agir. Então,
essa iniquidade, esse problema, ou algo que você está vendo, que aos seus olhos deveria ser tomada uma atitude agora, aos seus olhos, deveria ser tomada uma atitude agora, e ela ainda não está sendo tomada, então, meu irmão, não queira fazer o que Deus não está fazendo. Não queira ser o juízo de Deus, não queira ser a mão de Deus. Deus não está indiferente, Ele está vendo. Ele pode não estar agindo em relação a isso, porque Ele sabe qual o melhor momento agir. Ele sabe a hora certa de fazer. Então, um conselho, não queira ser a mão de Deus, não queira ser o juízo de Deus. Deus não está indiferente a isso, talvez a esse assunto que está te incomodando, essa situação que está te incomodando. Ele está vendo. Na hora certa Ele irá agir. Mas não queira você fazer o que Deus ainda não fez. Então, como eu devo agir diante dessa situação? Permanecer orando, vigiando e sendo fiel. Porque talvez não. Se você já percebeu esta iniquidade, isso que precisa ser mudado, que precisa parar, que precisa haver uma mudança, se você já teve essa percepção, foi porque o próprio Deus abriu os seus olhos para enxergar. O próprio Deus abriu os olhos de Sofonias para enxergar, para ser ali, eu não vou dizer que ele era o único, mas entre poucos que perceberam que toda a nação, o povo de Judá, havia se distanciado dos caminhos do Senhor, até por causa da opressão do povo da Babilônia. E nós vamos falar sobre isso. Agora, se você já teve essa percepção, o que cabe a você? Orar, vigiar, permanecer fiel. Porque talvez você é uma peça-chave que Deus irá usar para que venha acontecer a mudança, para que venha restaurar. Sofonias foi uma peça-chave, foi uma ferramenta específica para o período em que o povo de Judá estava vivendo, um período de distanciamento do Senhor, um período a qual eles deixaram os princípios que seus pais haviam ensinado e começaram a adorar outros deuses, começaram a praticar ali o sincretismo religioso, até pelo fato também do seu rei, a opressão babilônica que estava ali oprimindo o povo de Judá nesse período. Então veio a mensagem através do profeta Sofonias, e quando nós lemos o livro do profeta Sofonias, que só tem 3 capítulos, nós vemos uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de esperança. Deus dizendo que iria tratar com os rebeldes, Deus estava vendo a iniquidade do seu povo, mas que ele já tinha uma saída, uma solução preparada. Todo o nosso texto de referência está ali em Sofonias, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Vamos lá, tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Sofonias. O profeta era do Reino do Sul, e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus. Total afastamento. Injustiça, corrupção, o domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Eles foram contaminados em todos os sentidos pelos costumes dos povos que os oprimiam. Ou seja, a opressão de seus inimigos é a influência deles. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar ser influenciado. Não é porque a grande massa está na prática da iniquidade que você, o Espírito Santo já abriu seus olhos para ver que está errado, para perceber que a direção está errada, que o caminho está errado, que é possível melhorar. Se o Espírito Santo já te deu essa visão, você não pode deixar se influenciar. Você não pode deixar se contaminar e entrar na massa e começar as mesmas práticas. Sofonias não se contaminou. Por isso Deus o usou para transmitir a mensagem e ser uma ferramenta, uma peça-chave para aquele momento. 1.1, conhecendo um pouco mais sobre o profeta. Então vamos lá. O nome Sofonias significa Yahvé escondeu ou ocultou para proteger. Nós vemos uma outra referência sobre esse assunto, a qual existem
existem pessoas que Deus oculta para a proteger. No Salmo de número 27, verso 5, nós vemos também o salmista falar sobre isso. Que existem períodos na nossa vida a qual o próprio Deus nos esconde. Literalmente, meu irmão. Ele esconde de uma forma que você não é visto. Você fica escondido. Quando chega um momento de aparecer, ou de fazer, de trabalhar, de produzir, você não se esforça muito. A sua própria conduta natural já dá conta de, eu vou falar fluir, mas já dá conta de executar a tarefa que Deus confiou nas suas mãos. Quando chegar o tempo de Deus, meu irmão, não vai ser preciso você se esforçar. Não vai ser preciso você fazer muita coisa, vai ser natural. Porque Deus já produziu em você aquilo que Ele quer que frutifica. Deus já construiu, já moldou e já produziu em você. A árvore, quando chega o período dela dar fruto e o fruto bom, ela não se esforça muito. Porque o período da força já passou. Ela teve que romper, teve que crescer. Aí veio os vendavais, veio as tempestades, veio o período em que as folhas caem, depois nasce uma nova remessa de folha. Aí vem o fruto, geralmente a primeira mandada de fruto, o primeiro carregamento do fruto, geralmente não é aquele fruto docinho. Existem algumas plantas, algumas árvores frutíferas que a primeira carga dela é a manga mesmo. A goiaba, a primeira carga dela não é tão docinha. O fruto vai ficar bom a partir da segunda, da terceira carga. E depois que ela já está madura, pronto para frutificar, ela não se esforça muito. O fruto é natural. E assim, meu irmão, é na nossa vida. Se de repente Deus está te escondendo, é porque não é o momento de você frutificar. Talvez você já até cresceu, já deu a primeira carga, já deu a segunda carga. Mas o fruto que vai vir agora na terceira carga, meu irmão, é um fruto docinho. E você não vai precisar fazer muita coisa, você não vai precisar se esforçar. Já vai ser tudo natural. Através do o seu fruto irá alimentar muitas pessoas que estão famintas, precisando daquilo que você gera naturalmente. Então, se Deus tem te escondido nesse período, meu irmão, é porque Ele sabe o momento certo de você frutificar. Voltando para o livro de Sofonias, o significado da palavra Sofonias é Yahvé escondeu. Sofonias, ele profetizou ali aproximadamente 625 anos antes de Cristo, durante o reinado, provavelmente ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Quando nós lemos aqui Sofonias, no capítulo 1, no verso número 1, fala a genealogia do profeta Jeremias. E dar-se a entender, quando nós lemos aqui, que ele é a quarta geração do rei Ezequias. Não há uma afirmação concreta que nós podemos dizer que ele é descendente do rei Ezequias, mas tudo indica. A Bíblia não faz referência sobre isso, mas tudo indica que ele é da geração do rei Ezequias. A mensagem do profeta, tópico 1.2, é um chamado de arrependimento para o povo de Judá. Tanto o povo quanto a sua liderança apostataram da fé. Ou seja, o povo de Judá e a sua liderança se esqueceram os princípios. Meu irmão, é difícil. Você que é líder, lute, meu irmão, para que você esteja alinhado com Deus. Não permita que a influência exterior venha modificar aquilo que o Espírito Santo plantou no seu interior. Você que é líder, busque a direção de Deus, esteja alinhado com o propósito de Deus. Muitas vezes, algumas vezes, ou quase sempre, nós somos enganados com a nossa vontade. E você que é líder, você tem que o líder ele anda em uma linha muito tênue
entre a vontade dele e a vontade de Deus. É necessário ter a graça para entender que nem sempre a vontade do líder está alinhada com a vontade de Deus. Em alguns momentos, meu irmão, pode ser que o líder venha agir pela sua vontade e não pela vontade de Deus. Esteja alinhado. Tópico número 2. A ira de Deus sobre Jerusalém. O dia da ira do Senhor, Sofonias 1, 14, 17, sugere um tempo sombrio com as palavras indignação, angústia, desolação, escuridade e trevas. Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram para Deus, não há meios de escapar. Quando nós falamos da ira de Deus, meu irmão, eu penso que não há algo mais doloroso do que o afastamento do Espírito Santo. Nós vemos lá o caso de Saul. Quando o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul, Saul ficou perturbado. Saul ficou a ponto que Davi era chamado para que a unção que existia na vida de Davi chegasse, resplandecesse, a luz, o Espírito que havia, o Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi, trazia paz a Saul, porque o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Meu irmão, lute para que o Espírito do Senhor não se retire da nossa vida. 2.2, o dia do Senhor. Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo. Quando nós falamos do dia do Senhor, não significa um dia de 24 horas, mas um período, um tempo. Sempre que Deus fala há um novo tempo para a sua vida, esse tempo pode ser uma mudança geograficamente, como pode ser uma mudança no mundo espiritual. Ou seja, você é elevado a um novo patamar. Entenda, meu irmão, quando chegar um novo tempo na sua vida. Quando chega um novo tempo, é necessário nós pedirmos graça a Deus para entender como fluir nesse tempo. Porque muda tudo. As práticas mudam, há uma nova unção, há um novo entendimento, há um novo momento. Então sempre que Deus te falar, há um novo tempo, eu tenho um novo tempo para a sua vida, pode ter certeza, pode ser um novo período a qual Deus irá te mudar geograficamente, ou pode ser uma nova unção para a sua vida. Então esteja atento às mudanças. Quando mudar, quando chegar este novo tempo, flua de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. E o tópico número 3, Sofonias para hoje. A coragem e a ousadia de Sofonias são uma inspiração, pois ele ensina que não importa a classe social, status ou prestígio nos ambientes políticos, o problema do pecado é um problema de todos os homens. E isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia. O profeta Jeremias, o profeta Sofonias, ele falou sobre o pecado, mas ele não falou sobre o pecador. Nós devemos pregar contra o pecado, contra o erro, mas nunca acusar o pecador. Lembra do que aconteceu lá com João Batista? João Batista foi para a porta do palácio para profetizar e falar, acusar o rei daquilo que estava acontecendo. Aquilo que estava falando. Aquilo que era a prática. E aí, pediram a cabeça de João Batista. Então, meus irmãos, João Batista estava fazendo o que era certo? Tava. Mas, e alguns até dizem que ele foi chamado para pregar no deserto. Ele não foi chamado para pregar no palácio. Se ele estivesse lá no deserto, talvez ele tinha vivido um pouco mais. Mas eu não vou entrar nesse assunto que não nos cabe. O que eu posso dizer é que não devemos falar contra o pecador. Não devemos acusar o pecador. Mas sim jorrar luz ao pecado. Mostrar ao pecador a prática que ele está fazendo. Que essa prática não condiz com os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou, e que o fruto dessa prática será um fruto amargo, um fruto de dor, não será um fruto doce. Meu irmão, lembre-se disso. Nunca julgue o pecador, mas condene o
pecado. Conclusão: a mensagem de Sofonias se destaca e se identifica com os dias atuais. O povo de sua época estava totalmente pervertido e não buscava ao Senhor. Por causa disso, havia injustiças, corrupção e o pecado imperava. Meu irmão, se você já tem a distinção daquilo que não agrada a Deus, pare com essa prática. Deixa isso de lado. Peça que o Espírito Santo jorre luz às práticas que te distanciem de Deus e procure se alinhar com a vontade do Altíssimo. E nunca julgue o pecador, mas julgue e aborreça e joga a luz no pecado, para que essa alma venha se converter. E a Bíblia diz que aquele que converte uma alma dos seus erros apaga uma multidão de pecados. Está lá no Novo Testamento. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.